Aquele bom dia, eu já prontinha para os atendimentos de hoje, glória a Deus. Já estamos aqui, louvando e declarando: fiel tu és, Senhor, a mim. Glória a Deus por isso. E eu quero declarar que o Espírito Santo já está aqui, entrando no nosso dia, estando no nosso dia. O primeiro bom dia que você tem que dar é para o seu Espírito Santo aí, para o Espírito Santo de Deus. Né? O primeiro bom dia que nós devemos dar, que nós devemos abrir o nosso coração para senti-lo, para estar com ele conectado. E mais um dia da Palavra de Deus, que é a nossa nutrição, que é aquilo que alimenta a nossa alma, né? E hoje nós vamos para a leitura de Gênesis 22, que o Espírito Santo veio trazer discernimento, sabedoria nessa palavra, que possa entrar nas entranhas da nossa alma, trazendo força, coragem, bálsamos de paz, de alegria, e que hoje ele flua em cada passo que a gente der, em cada reunião que a gente tiver, que o Espírito Santo de Deus flua. Amém? E diz assim: e aconteceu, depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão? Ele disse: eis-me aqui. Esse eis-me aqui, gente, é muito forte, né? E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre as montanhas, e eu te direi. Então se levantou Abraão de manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, Isaque, seu filho. E cortou lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar onde Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão, e seus olhos viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis que fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E chegaram ao lugar onde Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali ao altar, e pôs em ordem a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor, eu adoro os mais de Deus, sabe, quando está o cenário assim, totalmente contra o mais de Deus. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. E disse: eis-me aqui. Ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estenda a tua mão sobre o moço, e não faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, teu único filho. Então levantou Abraão seus olhos, e eis que um carneiro detrás dele, travado pelos chifres no mato. E foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu o holocausto no lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Donde se diz até hoje, no monte que o Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação e não me negaste o teu filho, teu único filho, quando mais preciosa que ele tinha, que deveras te abençoarei grandemente, e multiplicarei toda a descendência como as estrelas do céu, e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos teus inimigos. E tua descendência serão benditas em todas as nações da terra. Glória a Deus. Porquanto obedeceste a minha voz. Oh, Jesus, muito cheiroso, não? Aí diz assim: então Abraão tomou os seus moços, levantaram-se e foram junto a Betseba. E Abraão habitou em Betseba.
Beceba. E sucedeu depois dessas coisas que anunciaram a Abraão, dizendo: eis que também Milca deu filhos a Nó, teu irmão, Uz, em seu primogênito, Buz, seu irmão, e Quemuel, pai de Arã, e Quezede, de Azo, e Pildas, e de Laf, e Betuel. E Betuel gerou Rebeca. Estes 8 deu à luz a Milca e Naor, irmão de Abraão, e sua concubina, cujo nome era Helmã. Ela também deu à luz a Tebá, Gaãs, né? Tans e Maacá. Glória a Deus. Gente, vocês têm noção do que é Abraão pegar a sua promessa depois de 100 anos e o Senhor pedir a coisa mais preciosa que ele tinha, e Abraão não questionou, mas Abraão declarou uma palavra: o Senhor providenciará o como dele, Deus proverá. E olha que lindo a promessa do Senhor. Guarda essa promessa hoje no teu coração, que diz assim: porquanto fizeste esta ação, não me negarei o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei grandissimamente, multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e tua areia que está na praia do mar, e tua descendência possuirá a porta dos teus inimigos, e tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Gente, é o que a gente tem falado aqui na live, sabe? Nós precisamos ouvir o Espírito Santo. Eu sei que nós somos falhos, muitas vezes nós erramos, mas o poder da obediência libera a bênção. E eu sei que muitas vezes a nossa carne não quer obedecer, mas nosso amor a Deus tem que ser maior. Eu fico assim: meu Deus, quanto amor, né? Assim, já pensou ali, muito ali, já quer ficar o seu filho amado, sua promessa. E aí ele podia questionar: mas Deus, como o Senhor me dá algo e quer tirar? Como o Senhor faz algo e o Senhor não... Como assim, Deus? Eu esperei tanto tempo. Mas o Senhor vai lá e diz: filho, você escutou a minha voz, você me obedeceu. Então Abraão, ele passa pela prova, né? E ele foi aprovado, porque ele passou pela prova. Nós só podemos ser aprovados quando passamos pela prova. Nós temos aqui uma revelação profética, o sacrifício de Cristo Jesus. Essa parte de Gênesis, ela faz um pouco a gente vai ver aqui uma tipologia com Cristo, porque foi um sacrifício, né? Foi o que Deus fez. Deus deu o Filho dele amado, para que eu e você estivéssemos aqui. Ai, a gente tá emocionado. Hoje eu tô maquiada, não posso. A gente tá chorando. Ele deu o Filho dele amado. Ele não negou para poder a gente estar aqui hoje, sabe? Então, Deus, ele prova o coração mais do que as nossas obras. Ele quer saber a intenção do nosso coração. Onde está a intenção do nosso coração? Então ele prova o nosso coração. Porque o altar que deve estar aqui é o altar de Deus. E segundo ponto, fé é confiar mesmo sem entender. O que eu acho incrível aqui de Abraão é porque ele não questionou. Na hora que foi, ele levantou, e Isaac foi lá, preparou o material e foi, crendo que o Senhor é o Deus poderoso. Então muitas vezes nós vamos precisar confiar sem entender, tá? Terceiro ponto, Deus é o Jeová Jireh, o Deus da provisão no lugar de obediência. Então, ele é o Jeová Jireh, o Deus que provê a visão. E, vamos lá, presta atenção, isso aqui é poderoso. Prover a visão. E a chave está aqui, ó. Essa é a chave. Qual é a chave, Cid? Essa é a chave. Entende? Um quarto ponto, nós temos a tipologia a Cristo Jesus, quando Isaac e Abraão, ele dá o seu filho, ele oferece o seu filho em holocausto ali.
ele vai tomar aquela ação, mas a misericórdia do Senhor e a bênção do Senhor já vai tirar ele dali. Mas o que é interessante? Cristo foi assim, Cristo foi dado como sacrifício vivo para nós, né? Para que nós estivéssemos aqui. Em quinto ponto, toda grande promessa passa por grandes provas e Deus está em todas elas. Então, uma coisa que nós devemos ter certeza é que durante a prova, Deus está conosco. E para nós alcançarmos a promessa, nós temos que passar pelas provas. Amém? Então, se você está passando prova hoje, glorifica o nome do Senhor, porque a bênção está perto. Então, nós temos aqui o Monte Moriá, um altar e a renúncia da promessa, e o coração exaltado ao Senhor, a obediência a Deus. É aqui a chave, gente. Então, assim, quando Deus pedir algo, quando o Espírito Santo vem a falar contigo, só obedece. Porque o Deus é o Deus da provisão, é o Deus do amor, é o Deus da misericórdia, é o Deus da graça, é o Deus que cuida de nós em mínimos detalhes. Então, o que eu posso dizer hoje para você, permanece firme, está passando por luta, glorifica o nome do Senhor, porque nós estamos na graça, num Deus que Ele cuida de nós. E hoje você vai levantar e vai dizer: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Porque o Senhor é bom o tempo todo o Senhor é bom. E que hoje você seja um semeador de palavras boas. Se eu não consigo falar uma palavra, compartilhe essa live, leva para mais pessoas. Você sabe de pessoas que precisam ouvir isso, sabe, que precisam ser encorajadas, que precisam ser alimentadas. Então seja um semeador de sementes boas, não de notícias ruins, mas de boas novas do Evangelho. Amém? Que Deus te abençoe, que teu dia seja lindo, cheiroso, maravilhoso. Que o Espírito Santo nos conduza durante todo esse dia. Fica com Jesus. Bom dia, Roberto. Bom dia, Renata. Bom dia, Wilke. Bom dia, Mari. Bom dia, gente. Deus abençoe vocês, tá?